E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Devs Podcast. O meu nome é Thiago Ramos e hoje eu estou aqui com o grandíssimo e inevitável Rashid Calazans. Caralho, inevitável foi foda. Inevitável, você é inevitável, Rashid. Isso é uma coisa negativa, seu porra, mas beleza. Oxe, inevitável é negativa? Não, cara. Você é um cara totalmente inevitável, cara. Então, pô, é um cara que quer evitar, mas não consegue, entendeu? Mas tudo bem. Pô, eu falei em outro sentido completamente diferente. Então, eu vou fazer de novo. É assim que a gente conhece as pessoas, com quem trampa, com quem convive. 5 anos nas costas, o cara me trata dessa forma, mas tudo bem. Você merece, Rashid, você merece. Eu mereço. Ok, beleza. Vou fazer de novo, que ficou o sentido que eu pensei aqui, não foi o sentido que as pessoas entenderam, pelo jeito. Tá, não, pode deixar de tudo. Eu vou fazer de novo. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Eu sou o Thiago Ramos e hoje estou aqui com inenarrável Rashid Calazans. E aí, Rashid? Fala, Ramos! Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Seu podcast favorito. É nóis. Hoje a gente não tá sozinho. Hoje a gente tem um convidado, Ângelo Melo. Ele é Dev Android. Vai falar com a gente hoje sobre carreira mobile, sobre Dev Android, sobre MVI. E eu quero saber o que é MVI, porque eu tô voando completamente aí nessa conversa. Então, Ângelo, por favor, se apresente. Quem é você, Ângelo? E aí, galera, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ângelo Melo, né? Eu sou Dev Android aí. Eu tô nessa luta aí totalmente focado a mobile. Eu sei que você não é só Android, eu sei que você é um iOSzinho também. iOS na veia, não tem não? Também programa para iOS, né? Tanto nativo quanto com o Flutter também eu ainda mexo. Só uma dúvida pra galera também entender. Você é Dev Mobile full native ou não? Você, profissionalmente, você também pega híbridos? Não, somente nativo. Nativo, massa. Isso. Aê! Não, é porque assim, depois que a gente entrar nas explicações do MVI, eu queria saber se você vê essas aplicações também em desenvolvimento híbridos ou até em outras plataformas mesmo, web, tá ligado? Desse Na verdade, o MVI veio baseado em uma biblioteca JavaScript, né? Excelente. Então a gente chega lá depois, a gente chega lá já. Ângelo, conta pra gente um pouquinho da sua história, cara. Você já começou programando para Android, fiquei sabendo agora você também programava para iOS, e aí foi pro lado negro da força para programar para Android. Mas antes disso, você começou como a carreira? Assim, você programava em que linguagem? Você era back-end, era front-end? O que você fazia? Cara, no início da carreira, assim, vou contar como foi que eu entrei, né? Vou tentar resumir aí, que é uma história longa, mas enfim. Eu trabalhava na farmácia como balconista nessa época. Ah, que massa, velho. E tipo, eu fazia um curso, né, de farmácia para trabalhar com manipulação de medicamentos e tal. Eu gosto dessas coisas de química e tal, né? Daí eu meio que nessa época da farmácia eu ganhei uma grana e comprei um PC, né, para jogar, somente para jogar, não tinha intenção nenhuma de seguir trabalhando para PC. Daí tem um amigo meu que hoje em dia ele não mora mais por aqui, mas ele era o cara que formatava meu PC, que baixava jogo para mim. Eu era um leigo total. E esse cara fazia tudo para mim do que eu precisava. Daí, quando esse cara foi embora, ele foi morar no Rio de Janeiro, não teve mais ninguém para fazer, então eu fui fazer um curso para aprender, né? Aí, no caso, eu fui fazer um curso de manutenção de computador. Isso, de manutenção. Daí eu acabei gostando bastante da área, fiquei acho que de 2 a 3 anos trabalhando com manutenção de computador. Aí eu sempre tinha sede de aprender mais, e foi a partir da área mais de eletrônica, eu me aprofundava um pouco mais na informática em questão de programação em si e tal. Aí foi quando eu decidi entrar para a faculdade, né? E quando eu vi programação na faculdade, foi aquela linguagem o Visual G, né? A partir daí me apaixonei e pronto, foi a minha primeira vez por programação e até hoje não sei viver sem, né? Meu passatempo é programar. Você começou a estudar na faculdade e tal, e se apaixonou por programação, mas você começou a trabalhar ainda estudando na faculdade ou como é que foi?
minha paixão foi tanta pela programação que eu fiquei viciado e virava várias noites, como se fosse jogando videogame. E daí no terceiro período eu já arrumei meu emprego de carteira assinada já, Que massa. trabalhando com Java, na época, era full stack, e também dei meus passos no Android nativo, que era bem complicado com o Eclipse na época, o PC travava mais do que outra coisa. Old times. E daí eu comecei a trabalhar com Java, né? Não usava tantos frameworks ainda de Java, eu estava bem caminhando, era JDBC, e usava meio cru as coisas ainda, JSP, JSF, aquelas letrinhas de Java, né? Sim. Para muita gente que está começando agora a carreira, né? Deixar claro para essa galera que nem sempre existiu, como é que eu posso dizer, esse split de carreiras como existe hoje, né? O cara ser back-end, só back-end, o cara ser front-end, só front-end, e os poucos que conseguem se tornam full stack, né? Antigamente, todo mundo era full stack. Você trabalhava com Java, fazendo a API, fazendo também os controllers, fazendo também a página lá e criando CSS e tudo mais. Então, assim, conforme as coisas foram ficando cada vez mais complexas, hoje em dia existe essa noção de o cara ser só back-end, ou ser só front-end, ou ser o louco lá do full stack, né? Verdade. Mas antigamente não, antigamente nem existia isso. Você faz o sistema aí, mano. Não tem esse negócio de, eu só sou back-end, não. Se eu dissesse isso pra um cara, o cara é capaz de dizer, bicho, nem pisa mais aqui. Isso é verdade. Mas aí você tava trabalhando lá com Java, e você fazia o que nessa empresa? Pode contar, não? Isso, claro, posso sim. Bom, meio que no segundo período da faculdade eu comecei a trabalhar num projeto que foi uma ideia que um amigo teve, né? E a gente queria colocar para frente, ninguém sabia programar, né? E daí a gente começou a fazer. Esse era um aplicativo para Android. Na época eu comecei a dar meus primeiros passos no Android nessa época, porém não se estendeu tanto, né? E eu acabei não continuando dessa vez no Android, né? Uhum. Aí pronto, através desse aplicativo de mexer com Java e tal, foi que eu acabei me destacando na sala de aula e acabei recebendo uma proposta do professor para trabalhar na empresa dele. Pô, que massa, velho. O professor malandrinho, já tem uma empresa ali, já tava caçando a galera. Eu acho que a maioria dos professores que tem empresa de faculdade, universidade, eles sempre ficam de olho para indicar para a empresa deles, pô. Como estagiário, isso acontece bastante. Acontece muito. Esse cara tem uma coisa interessante para contar a vocês. Antes de tudo isso, né? Tipo, eu acabei o primeiro período da faculdade, né? Entrei de férias. Daí eu baixei uns 100 GB de jogos ou mais para passar a férias toda jogando. Joguei. Quando foi no segundo período, perto das férias, apareceu o secretário do trabalho da prefeitura da Barra de Santo Antônio. Ele perguntou se eu não sabia fazer um site que tinha cada achava um currículo. Eu disse que sabia fazer, porém eu não sabia, bicho. Eu peguei o trabalho sem saber o que fazer. Caramba, Daí, no lugar de jogar por um mês, nas segundas-férias, eu passei estudando videoaula de CSS, HTML, não sabia nada do computador. Certíssimo. Mas fez. Fiz. O site era para cadastrar um currículo, tipo, tinha um formulário enorme, né? E a resenha, como foi que eu fiz isso? Eu fiz esse formulário todinho lá, e na hora de enviar, como eu não sabia nada de banco de dados, eu enviava pro e-mail do cara. Pegava os inputs, né, e montava o e-mail e enviava pra ele. Pronto, você envia pro banco de dados. Poxa, mas você fez o mais difícil, na real, né? Tipo, ainda conectou. Ainda conectou SMTP aí pra... Caraca, que E outra, com PHP, viu? Com PHP. Eita, não, é PHP. PHP é bacana. PHP é massa. É bacana. Isso foi com PHP, e daí tinha umas postagens lá que era tipo alguma coisa que tava surgindo, e daí eu não tinha nada dinâmico, né? Eu tinha que ir na página duplicar o código lá, H1, o parágrafo. Nossos primeiros apps, sempre assim, né, velho? Mas é massa relembrar, bicho, e ver como a gente evoluiu. O meu primeiro app de que eu ganhei dinheiro foi em Delphi. Caramba. Velho. Ganhei uma grana boa. Deu muito trabalho, dor de cabeça. Pro Side Project, como freelancer, foi em Ruby mesmo. Não, foi em Java Desktop, velho, que eu fiz. Foi interessante. Java Desktop. Java Desktop. E aí, Ângela, depois disso, como é que você foi para Android, assim? A próxima empresa que você trabalhou já era mobile? Como foi? Bom, eu trabalhei, né, antes de vir para Android, trabalhei como full stack, né, mexia, como eu falei, com Java, essas coisas. Aí a outra empresa que eu fui foi a mesma coisa também, era um órgão do governo aí, e daí eu trabalhava com a mesma coisa, porém, assim,
eu queria estar um pouco mais na onda, sabe? Eu tava 8 horas por dia mexendo em tecnologias que já estavam bem defasadas, né? Não fala isso de Java, não fala isso de Java. Não, o Java são os frameworks, né? Que é isso, pô. E daí, cara, eu fico com sede de me manter atualizado, né? E surgiu a oportunidade aí do grande amigo Denis. Grande não. Grande Denis. Isso, de me dizer, surgiu uma vaga de Android e tal. Eu de Android só tinha mexido naquela época lá em 2013, nunca mais tinha mexido com Android. Aí quando eu vi o desafio da empresa, né? Como eu vi que a maioria era lógica, não tinha tanta coisa de Android assim, eu digo, cara, então já é. Era em Java também? No caso, para fazer o teste em Java mesmo. Isso, o teste foi em Java, né? Daí eu fiz esse teste e como era tudo lógica de Java e tal... Só meteu o Ele bala. conhece muito bem que teste foi esse, né? Posso crer, cara. Foi massa. Foi um dos revisores do meu teste, né? Ah! Shit, safadinho. Rapaz. Daí teve teste de unidade e tal, eu fiz um teste de integração lá e tudo fluiu bem. Se fosse assim, com o Android mesmo, muita Willingness de Android, muita coisa assim, eu acho que talvez eu não tivesse conseguido me sobressair, né? Nesse teste, né? Porque eu não vim estudando Android, não tinha me preparado para Android. Sabe? Sim. Então aí foi onde você começou a pegar embalo de novo e começou a gostar novamente de Android. E aí, a partir daí, só foi Android pra vida toda, até agora, no caso. Isso, exatamente. Tiveram alguns motivos que me fizeram, de fato, focar no Android, assim, o mobile, né? Dizer assim que eu peguei iOS também. Porque, assim, eu ia virar um especialista, né? Eu não ia mexer mais em outra coisa, eu ia me aprofundar em algo e ser totalmente especialista naquilo, assim. Saquei. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, eu ia me dedicar 100% do meu tempo àquilo e que é uma tendência, né? Praticamente toda empresa quer um app, né? Então eu sabia que tinha muita oferta, né? Bastante coisa. Massa. Só fazer um adendo aqui. Galera, é bom você ser especialista. A gente acaba, ao decorrer da nossa carreira, vendo oportunidades onde se especializar, onde gosta, onde tá vendo evolução, que foi também o seu caso, né, Ângelo? Pelo que você tá dizendo, tipo, você vê a oportunidade, pô, eu vou ser especialista nisso, eu vou ser referência nisso, e eu vou meter bronca, porque também tem muita vaga nessa área, né? E é importante mesmo, velho. Eu tendo sempre a concordar com você, Rashid, mas 75% do meu corpo assim fica fora do muro, mas 25% ainda tá... Porque o cara sendo especialista, eu acho que o cara tem condições de ter um patamar de salário melhor. Sim. A empregabilidade dele eu acho que também é melhor, Sim, ele sendo especialista. É um diferencial. Mas quando o cara é especialista, ele corre o risco de ficar defasado, né? Por exemplo, ser especialista em uma tecnologia que do nada ela começa a deixar de ser usada. Então, ou você corre para se tornar especialista de outra coisa, ou pode ser que você comece a ficar num ponto onde você não tenha mais muitas escolhas, assim. Eu concordo. Já o cara mais generalista, ele tem um leque mais aberto, talvez, né? Depende do cara que vai focar, né? No caso do Ângelo, foi uma escolha sábia. Do tipo, escolher uma tecnologia para se afundar, né? Eu não sei se você tá focando em uma área mais deep, mais dentro, Ângelo. Talvez esse MVI que você vai dar uma visão geral pra gente, mas a área mobile em si já é uma puta especialidade. Exatamente o que o Rashid falou, né? Eu avaliei bem onde é que eu ia me especializar e também como o Ramos falou, você pode tentar estudar algo que de repente ninguém quer usar mais e daí você perdeu, vamos supor, 10 anos naquilo, entendeu? Sim, com certeza. Então, eu falo a galera de híbrido, né? É o que eu vejo muito acontecer, a galera de React, né? Que se aprofundar nele, de repente tá surgindo outras coisas, né? Sei lá, outros frameworks aí que a galera não quer mais usar aquele, entendeu? A parte nativa é um pouco mais difícil de acontecer, assim, o risco é bem menor, sabe? Entendi. Todo ecossistema de JavaScript, ele é muito volátil, né? Aparece muito framework da moda e some e aparece outro. Como o Bruce Lee já falava, JavaScript é como a água, tá ligado? A água, ela se molda, se forma. Então, eu vou fingir que você não falou isso, tá? E vou esquecer esse momento da minha vida. Eu já perdi a conta de quantos frameworks eu mexi com JavaScript, tipo, pra mobile, né? Já mexi com PhoneGap. Caramba, PhoneGap. Com jQuery Mobile, já mexi na época. Já mexi com Ionic.
E depois daí não mexi mais, mas veio o React e aí daí tá surgindo outros, né, também. Sim, Flutter, né? Flutter. Esse daí o Flutter também. Tá todo mundo feliz aí com o Flutter agora, atualmente. Engraçado que eu trabalhei com Java minha vida toda e quando eu fui trabalhar com mobile, eu fui pro iOS, não fui pro Android, né, cara? Acho que o pulo correto seria pro Android, né? Mas... Tá mais próximo, né? Fala mais. exato. E conta mais, Ângelo, do tipo, beleza, você começou a focar em mobile, mas o que é que você focava pra galera entender assim? Era na metodologia, na arquitetura do Android, como era feito? No início, né? Primeiro de tudo, eu acho que é um caminho que todo mundo segue, né? Eu primeiro tentei entender o framework Android assim mais superficialmente, né? Tipo, aprender a usar o que é um edit test, o que é um test view, né? Conseguir criar um formulário. Foram umas coisas assim superficiais para conseguir ter uma visão do Android. E daí, com o tempo, eu fui me aprofundando mais em qualidade, né? De código, manutenção, essas coisas, em arquitetura, do que era bom no Android, do que não era. Isso aí você vai pegando com o tempo, eu acho, né? Acho que o início você tem que realmente aprender o SDK do Android. Entendi. Acho que é importante. Você fazia muito curso, lia muito livro. Como é que era o seu processo de especialização nesses pontos, Ângelo? Isso é interessante, velho, pra a gente saber como é que cada um também pensa, né? Tipo, como é que faz. Como chegar lá, né? Como chegar lá, exatamente. Certo. Bom, o que me fez chegar no Android foi os cursos da Udemy, né? Cursos baratinhos lá. Presta o mesmo, cara. É o seguinte, cara, se você já tiver uma experiência anterior de programação, de qualidade de código, beleza, você não vai fazer as coisas que eles ensinam. Muita coisa que ele ensina de exemplo, tipo, tem muito if, iniado, é muita coisa. Quando você é iniciante, você acaba imitando 100% aquilo, sabe? Mas daí, como você é mais experiente, você, não, isso é errado, então eu vou fazer a videoaula, eu vou aprender coisas da SDK, porém eu não vou usar isso. Então, só tem que tomar esse cuidado aí. Certo. Com a qualidade de código, que não é o foco dos cursos para iniciantes. Perfeito, perfeito. Além disso, quando você começou a querer saber mais de Android, mais arquitetura, qual era a melhor arquitetura que funcionava, como você estava comentando, qualidade e tudo, de onde você foi aprendendo? Também de outros cursos, de livros, de artigos, como é que você foi se especializando, né? Qual foi o processo? Certo, realmente quando eu comecei a me aprofundar um pouco, eu senti uma necessidade muito grande de encontrar materiais assim, completos, que fossem do início ao fim, criando um projeto realmente como ele deve ser. Então, certo. Isso talvez você não encontre em lugar nenhum. Principalmente cursos em português, você pode colocar na Udemy, qualquer curso de arquitetura, de Android, você não vai encontrar, de fato. Então, daí eu comecei a ver material em inglês, porque é onde está o maior foco de informação, né, na língua inglesa. Verdade. E daí eu comecei a ler alguns artigos, não li nenhum livro, assim, de fato, material de internet mesmo, e experimentando na prática e errando. Exercitando. Isso, exercitando. Foi assim que eu consegui me aprofundar mais. Eu acho que a prática é realmente o que leva à perfeição, assim, da parada. Tipo, o cara pode ter a maior teoria do mundo, se não praticar, não vai servir de nada. Isso, um conselho também que eu dou, como eu faço muita videoaula, essas coisas também, eu sempre depois do curso, ou então depois de um módulo, eu tento criar um aplicativo simples, que não tem nada a ver com o que foi criado no curso, baseado no que o curso ensinou. Eu acho que para mim isso funciona, eu consigo fixar as coisas, porque eu crio uma necessidade para mim, e às vezes tem necessidade que o curso não ensinou e eu vou procurar aprender e acabo aprendendo desse jeito, tipo por demanda, entendeu? Entendi. Isso funciona bem. Cara, falando nesses conceitos, especialização, e aí você aprendeu, obviamente, né, algumas arquiteturas tipo que a galera falava, MVVM, MVP também, e aí chegou nesse MVI. Explica um pouco por alto até essas siglas MVVM e MVP, para depois chegar nesse MVI, nessa especialidade que você está adquirindo cada vez mais, e de onde ela surgiu, e aí começar a contar um pouquinho mais. Ah, beleza. E também tem um MVC, né? MVC. E até como a Apple recomendava, não sei se o Ramos aí também, que é da iOS, eu fiquei um tempo na iOS, e daí a Apple, o padrão dela é o MVC, porém o MVC dele misturava o view e o controle no mesmo lugar. Só para dar uma adenda aí, né, por causa da Apple, você conseguia trabalhar de duas formas, né? Você conseguia criar as telas com chib, né, inicialmente, que era um arquivo separado, e linkar as coisas no controller.
Posteriormente, eles vieram com storyboard, e aí você podia desenhar tudo no storyboard e linkar também as coisas no controle. Você também podia negar completamente isso e desenhar os componentes todos escrevendo código no controller. Aí, hoje em dia, a Apple tem o Swift UI, que já é uma forma mais declarativa de criar sua tela, e essa é toda criada também digitando código, não é mais arrastando, colando nem nada. E aí eles já migraram para um pato, já saíram do MVC, eles já migraram meio que para uma arquitetura mais reativa, né? Porque assim, o Android, ele ia ser lançado meses depois do primeiro iPhone, né? Só que ninguém sabia que o iPhone ia ser lançado. E o Android foi um framework totalmente criado para celulares com tecla, né? E quando o iPhone foi lançado e ele não tinha tecla, isso meio que caiu como uma bomba para a galera de Android. E eles acabaram tendo que refazer o framework, né, na verdade, para celulares touch, né? E eu acho também que eles pescaram um pouco da arquitetura de como a galera da Apple fez, né, inicialmente. Eu acho que até por isso que eles também começaram com o MVC, né? Mas eu acho que todos eles também vieram influenciados já de outras arquiteturas, tanto antigas, parte gráfica, como também um pouco da web aí com Rails e outras coisas, né? Eu também não sei, posso estar falando besteira. Certo, aí continuando sobre as arquiteturas, né? O MVP foi a primeira arquitetura que eu tive contato em um projeto profissional Android. É uma das mais populares em projetos hoje em dia legados, né? É o MVP, né, que é o Model View Presenter, onde você trata toda a lógica de apresentação no Presenter e passa para View, né? E qual é o problema do MVP? É que o Presenter conhece a View. E isso, na hora de testar, você tem que mocar a view, você não conseguia isolar, entendeu? As camadas. Eu quero testar somente o presenter. Você não conseguia fazer isso. A conexão era realmente pesada. Isso, com certeza. Beleza. Aí depois tem o MVVM. MVVM. Isso é o Model View Model, né? Porque é o seguinte, ele já conseguiu acabar com esse problema aí da parte de apresentação, conhecer a View. Ele praticamente tem esse isolamento, você consegue realmente testar a classe View Model, né, que ela vai cuidar de toda a lógica de apresentação da tela, e a View não vai ter mais nenhuma lógica. O máximo que ela tiver é um if, assim, para verificar se, vamos supor, o status de uma coisa é 1 ou 2, para conseguir mudar a cor na tela de um botão, sei lá, algum indicador. O máximo que tem que ter é isso. E toda a lógica é feita no View Model. E isso aí foi uma grande evolução quando ela surgiu. O Fragment ou o Activity, ele seria o que nesse caso? Seria a View mesmo. É isso mesmo. O MVVM, você criava uma classe View Model, né, que era equivalente ao Presenter, vamos dizer assim, do MVP. E daí você cria variáveis no View Model que são observáveis. Ah, beleza. A View, né, em si, o Fragment ou Activity, ele conhecia o View Model, né, e pegava essa variável e criava um observador. Entendi. Dava um sucesso na API, então eu caía nessa variável. Essa variável era um observável, né? E eu jogava de volta para o Activity ou Fragment. Então, eu conseguia, de fato, isolar os testes. Eu não dependia mais. Perfeito. Então, todo o problema que você tinha com a outra arquitetura era muito relacionado ao fato de que ela era difícil de testar. Também. Falando em aplicação de lógica ou de limitações arquiteturais, você vê entre as duas, por exemplo, o MVP e o MVVM? As limitações, pronto, as limitações do MVP, essa que eu falei do teste, né? Certo. E outra coisa também do MVP que eu não gosto, é essa questão que você tem que implementar os métodos lá da interface para conseguir pegar um sucesso. Sim. Isso acaba que suja um pouco mais, na minha opinião. Acaba tendo mais responsabilidade do que precisaria, no caso, né? Isso acoplado é muita coisa. E o MVVM ele não tem essa acoplação. Ele é bem enxuto, vamos dizer assim, né? Na verdade, se eu entendi, a View, que seria o Fragment Activity, como ele vai conhecer quem é o modelo de view dele, os observable, ele teria que sobrescrever lá mesmo, né? Tipo, quando for feito alguma coisa, ele tem um método que vai chamar lá. No caso, eu cresceria em quantidade de métodos. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Seria mais ou menos isso. Quase a mesma coisa do MVP, porém, tirando essa parte de um conhecer. Perfeito. Mas é basicamente a mesma coisa, cara. E aí, qual foi o problema do MVVM que fez criar o MVI? É M que só a gota serena. Isso, chegamos lá. Chegamos lá.
Bom, um dos problemas do MVVM, né, é que você criava muita variável observável. Certo. Para o seu Activity Fragment, você tinha que instanciar, né, o seu ViewModel, né, que é equivalente ao presenter, e daí você colocava ponto, vamos supor, movie loaded, né, os filmes carregaram, aí você ficava observando aquela variável. Quando a API caía no sucesso, caía naquela variável lá, e a sua Activity Fragment ficava observando aquele evento. O problema dele é que tudo isso é baseado em modelos. Por exemplo, eu ficava esperando uma lista de filmes. Então, o MVI, ele veio para trazer, ao invés disso, ele traz estados. Não, continue, eu tô achando interessantíssimo, velho. Quer falar alguma coisa aí? Não, eu tô tentando... Não, ele só falou a emenda aí, mas deixa eu... Valeu, muito obrigado, Rashid. Não, eu estou sentido com a introdução que você fez hoje comigo. Sem comentários. Tá, beleza. Explica agora pra nós que tava massa, velho. Pronto, ele veio de um framework JavaScript, né? E teve um cara lá, meio um malucão alemão, disse, caramba, eu quero converter isso para Android também, né? Daí ele fez adaptação para Android, porque o Android é baseado em intenções. Assim, o próprio SDK, quando você quer passar de uma activity para outra, você coloca uma intenção, né? Verdade. Isso, tudo você passa por intenção. Então, por exemplo, a intenção é baseada na intenção do usuário. Se eu cliquei no botão, então tive a intenção de fazer alguma coisa, certo? Certo. Então, MVI, por exemplo, button, save, clicked. Isso aí é uma intenção. E essa intenção, ela vai, sei lá, chamar uma API, ela vai fazer alguma validação, ela vai fazer alguma coisa, certo? Certo. E a diferença para o MVVM é que ele não retorna apenas um modelo. Ele retorna o estado daquilo. Quando eu salvar o cara, qual é o estado que eu vou retornar? Então, eu vou retornar o estado de user saved, então erro, e ele é imutável e é uma fonte confiável, então você vai ter sempre aquele resultado, ele não vai mudar, entendeu? Então, para projetos grandes, para multithread, essas coisas, então isso vai funcionar perfeito. Vamos supor que você está no formulário, coisa bem simples, formulário de criação de usuário. Aí o cara teve a intenção de criar o usuário, ele preencheu os dados e apertou lá, salvar, ou criar. Isso. Aí ele teve a intenção, ele preencheu tudo correto, aí teria criado com sucesso. Sendo que às vezes eu precisaria ter o objeto retornado para preencher uma página com os dados dele que foi criado. Como é que retornaria isso? Como é que é essa intenção retornada junto com esse estado? É isso que eu queria entender agora. Esse estado, ele é uma classe, entendeu? Que pode retornar variáveis nele, entendeu? Objetos e tudo. Certo. Então, se você retornar um user saved, você pode dizer que essa classe é esse nome, que ela vai estender de uma classe que ela é imutável, né? Uma classe final que ela vai estender. Certo. E você vai ter certeza que vai ser aquilo. E você pode criar, por exemplo, como você falou na situação, você salvou um usuário, por exemplo, voltou o ID dele, né? Como ele está sem ID, então o banco foi trouxe o ID para eu vir para outra tela. Então, esse estado, ele também vai trazer esse meu dado, esse meu modelo se converte no estado, entendeu? O modelo fica imutável também, então. Isso, fica imutável, exatamente. Interessante. Então, os módulos são mapeados também como eventos, né? Os modos, eles são os estados. Os eventos já são as intenções, de fato, que o usuário pode fazer, como esse clique, ou intenção do próprio device fazer, entendeu? Aí o intent faz alguma coisa e tal, e o retorno é um modelo. Como seria o nome de um modelo, por exemplo? Como a gente falou aqui, né? O modelo chamado de user saved. A nomenclatura dele dá a entender também que é um evento que foi gerado. Ele é resultado de um evento. Ele vai servir para renderizar as coisas da tela, né? Da view, né? Ele só vai servir para isso. Vamos supor que na sua aplicação Android você quer gravar coisas no banco de dados local. Esse modelo não é o mesmo modelo, né? Não é o modo da lógica de banco, não, essas coisas não. Esse modelo ele é relacionado a essa camada mais perto da view, assim, né? Isso mesmo. Ah, entendi. Assim, por que eu usaria ele ao invés de usar o MVC, por exemplo? A vantagem dele, cara, que eu vejo muito, tarefas em background, você pode confiar que quando acabar aquilo,
aquele modelo é imutável e aquele estado também é imutável, sabe? Ele não vai ter nenhuma interrupção de nada. No MVVM você cria vários observáveis, se você for querer aproveitar esse observável para outro, pode ser que uma chamada síncrona acabe primeiro que a outra, entendeu? Isso acabe tendo a interrupção. Ele é uma lib, tipo, ele foi baseado no RX, por exemplo, do Java. Isso, exatamente, ele é perfeito para funcionar com programação reativa. Certo. Mas ele em si, ele substitui um RX desse da vida? Ou... Acho que é um complemento, né? Ele é um complemento, isso ele é unido com o RX. Saquei. É tão tal que eu uso um framework chamado Rx Bind, ele converte toda a widget em Android em observável. Cliquei no botão salvar, aí eu vou chamar uma intenção. Outra coisa que eu esqueci de falar é que essa intenção também ela tem um efeito. Por exemplo, eu cliquei para salvar um usuário, eu peguei, preenchi o formulário, então tive essa intenção de salvar. Daí essa intenção foi para o ViewModel e esse ViewModel tem um efeito. Qual é o efeito? O efeito que eu quero enviar ou para a API ou que eu quero salvar no banco local. Quando isso terminar, quem vai ter uma intenção já é o Android, não é mais o usuário. Qual é a intenção dele? É exibir os dados, entendeu? Então eu tenho uma intenção que eu vou atualizar um modelo e vou converter no estado. Interessante, velho. Agora sim, Champs. Não é uma coisa simples, né? Uma pessoa que tá intermédio até do Android, talvez tenha que ter outros conhecimentos, do tipo multithreading, né? Do Java, inclusive. Ou até algo do RX do Java também. Esse conceito bem definido. Ou não bem definido, mas tem que ter algum conhecimento aí pro cara conseguir aplicar bem, velho. Quando você passou por muito problema relacionado à concorrência, aí acho que talvez um framework desse você veja com melhores olhos, digamos Isso. assim. Né? Então, realmente, uma desvantagem dele é a curva de aprendizado. Mas você só vê essa desvantagem? Cara, eu nunca cresci um projeto assim, de fato, nele, mas eu já previ algumas coisas que eu posso ter problema. É a questão do boilerplate. Quando você vai criar uma tela nova, você acaba que repete, vai criar todo um modelo, todo um estado de novo, entendeu? Entendi. Então eu acho que o código fica grande no final das contas. Certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, Certo? você está fazendo um projeto. Esse projeto é um projeto grande. Esse projeto que vai ter milhões de pessoas acessando e tudo mais. Tá bom, mano. Você está usando MVI nesse projeto ou não? Não, nesse projeto a gente não está usando MVI, eu não tive vontade de usar ele na empresa ainda. Eu já usei de forma pessoal em alguns projetos meus. Entendi. Você vê por parte dos seus colegas de trabalho uma intenção de usar o framework e o entendimento de que essa forma de programar é melhor do que a atual que vocês têm? Ou você vê que a galera ainda está meio assim, sem saber se é por aí que as coisas vão ou não? Bom, a arquitetura aqui está um pouco nova, né? Você não vê vaga pedindo essa arquitetura. Quando eu falo isso na empresa, a galera fica totalmente interessada nisso e realmente vê essa vantagem, né? De ter uma segurança com threads, que o estado é único, ele não é imutável, né? De fato é interessante mesmo. Isso, a galera fica bastante interessada. Eu acho que se tiver uma oportunidade, a galera vai implementar isso e isso vai pegar, cara. Não duvido. Eu falei isso no MVVM, eu falei. Começou a surgir, eu comecei a estudar, não tinha nenhuma vaga pedindo, era só MVP. Eu falei, isso vai pegar, bicho, realmente pegou. É bom a gente confiar em você, né? Porque... Uma coisa que você estava falando, Ângelo, foi sobre a desvantagem da curva de aprendizado, né? Você estava começando a comentar Isso. que você teve essa curva alta. Eu acabei interrompendo. Volta o teu pensamento, explica um pouquinho mais. Certo, primeiro você tem que entender um pouco de Rx, né? Tanto Rx Java, né? O Rx Kotlin, dependendo do que você estiver fazendo. Uhum. Então você vai usar muito switch map, você vai usar um monte de, digamos assim, um pouco mais avançado, sabe? Certo. Você tem que usar muito flat map e tudo mais. Geralmente isso é feito para fazer uma chamada síncrona na API, depois você entra no observador dele e pronto, você não faz muita operação, entendeu? Verdade. E como é que tu conheceu esse MVI aí? Tipo, onde tem documento para estudar, algo sobre isso, né? Me explica um pouquinho mais como é que a gente pode achar, como estudar, como é que você fez. Pronto, eu conheci essa arquitetura em um projeto que eu fui trabalhar da Via Varejo, responsável pela Casa Bahia, pela Ponto Frio. Daí o aplicativo de lá usa o MVI. Daí eu fiquei totalmente perdido quando eu vi que é isso, bicho, porque normalmente é MVP ou MVVM, né? Eu vi um negócio estranho lá e que, eita, poxa, o que é isso?
Fudeu. Daí eu comecei a me interessar, né? Porque quando eu vejo coisa nova, eu fico curioso demais, assim, parecendo criança, quando eu vejo alguma coisa. Eu digo, não, cara, eu quero aprender e corri atrás. E o único lugar que eu encontrei alguma coisa assim, vamos dizer que linear, né? Porque vocês também já passaram por isso, a gente aprende na base de socos, né? Com certeza. Na porrada. Aí se você vai num artigo, aí diz assim, não funciona, você vai em outro, que funciona, você vai emendando no outro, né? E dá certo, né? Eu encontrei um curso na Udemy, né? De um cara que é lá da, não sei se é Ucrânia ou é da Polônia, uma coisa assim. É o único curso que tem é dele. Eu fiz esse curso aí, é um curso de, acho que tem 6 horas, eu acho, é 8 horas de curso. Não é para iniciante, né? Não é para iniciante, ele diz até que o pré-requisito, você tem que ter um bom tempo já no Android. E ele não ensina a Rex, né? Ele fala, então você tem que ter o conhecimento da Rex. Pô, é difícil ter curso avançado, assim, realmente, mano. Em qualquer área, na real, né? Na Udemy é difícil ter curso avançado, né? Com certeza. Isso é verdade. Olha os caras, O pô. curso avançado, ele não é R$23, né? Não. E o pior é que esse cara, ele fez teste e ainda fez teste de UI e fez teste unitário com isso. Aí foi bom que foi curso completo, cara. Foi um achado o curso desse cara. Que massa, velho. Tá vendo? Inclusive eu fiz outra também, MVVM, né? Eu acho que tem umas 6 horas de curso, mas é bem focado na arquitetura, o cara explica bacana. Esses cursos são todos em inglês, tá? Porém, são os únicos que eu encontrei lá, que pra mim que vale a pena quando você tá num nível um pouco mais intermediário para avançado. Entendi. É que é uma coisa que a gente fala bastante aqui nos episódios. Que é a galera aprender inglês, porque quem não sabe inglês está aí no mínimo 3 anos atrás de quem sabe inglês. Se você não consome conteúdo em inglês, você só vai consumir o que vem pro Brasil, e o que vem pro Brasil é só o que vendeu muito lá fora. E você não vai ter acesso nem a todos os livros, e quando você tiver acesso, esse livro já vai estar meio que velho lá fora. E também tem as atualizações, né, que tem que acompanhar, né, e aí? Exato. Principalmente se você está aí no ecossistema de JavaScript, né, onde as coisas mudam rapidinho. Se você não sabe inglês, você vai ter acesso à documentação quando ela for traduzida para português. Se brincar, esse framework nem existe mais quando for traduzido. Olha os caras, pô. Eu tava pensando assim, tipo, antes de chegar a mobile, né, mas para conseguir dar uma guinada na minha carreira, tudo que eu aprendi foi de conteúdo do YouTube na época, né? Não tinha outra coisa, então era ler e YouTube. E daí eu fico pensando em contribuir de certa forma, né, com o meu conhecimento de hoje para quem também está começando e não tem muito recurso, porque a gente sabe que às vezes a pessoa iniciante não tem grana para estar comprando curso, né, e tudo mais. Sim. É verdade. E eu até tenho uma ideia de fazer tipo uma live, criando um projeto do zero com MVVM, um projeto bem focado assim, explicando bem simples, mas deixando a pessoa com toda a base para conseguir se aprofundar, sabe? Cara, ia ser fantástico. Eu vou estar lá, velho. É só me mandar um telegramzinho ou até o WhatsApp e com certeza eu quero assistir. Porque esses conceitos, velho, querendo ou não, mesmo que seja focado em Android, dá pra gente pegar e ter uma noção maior e ver possibilidades de aplicar isso em outras áreas também, né? Em outras linguagens. É verdade. Com certeza, cara. Isso mesmo. é massa. E o Android também tem agora os componentes de arquitetura criados pela própria Google, que ele facilita a navegação. Por exemplo, antes, quando você queria passar de um Active para o Fragment, você tem que colocar um Activity, aí tinha um Fragment e você tinha que instanciar o Fragment para poder passar de tela, né? Isso. Agora não, você só tem um Activity no aplicativo e todo mundo é Fragment. Você tem tipo um single page agora. E tipo, ficou muito fácil, cara, de passar argumento, de passar parâmetro do arquivo para o outro. Isso foi a evolução natural do Android, no caso, é isso? Isso, do Android. Para você fazer tratamento de pilhas, de gerenciamento, ele faz sozinho, cara. Você só faz a configuraçãozinha, cara. Ficou muito fácil programar para Android. Que massa. E com a introdução do Kotlin também, eu acho que facilitou muito mesmo. A produtividade ficou realmente um absurdo. Então, Anjo, tu trabalha em Kotlin ou com Java hoje em dia? Hoje em dia eu estou mais focado no Kotlin, né? Mas raramente eu pego o projeto com Java para Android, mas eu também trabalho com Java sim. Mas para Android, eu acho que o Java ficou muito verboso, sabe? Comparado ao Kotlin, né? Sim, entendi. É bem parecido com o Swift, o Kotlin. Então, alguém que está do Swift e quer migrar para o Kotlin, ou então vice-versa, vai achar bem parecido. Ah, interessante. Eu nunca olhei o Kotlin, nunca passou pela minha cabeça olhar e tal.
Inclusive, o Swift pegou muita coisa de várias linguagens, né? Pegou muita coisa de Ruby, pegou muita coisa do próprio Java, pegou coisas de linguagens funcionais também, e foi mesclando essas coisas, né? E o Kotlin também tem generics, esse tipo de coisa, né? Isso. Ele funciona basicamente... Você faz no Swift, você consegue fazer nele, cara. É assim, bem parecido as tags. E tem a questão de var, de val, né? O que é imutável e tudo mais. Ele infere tipo também, né? Do mesmo jeito. Uhum. Então, aí, unindo os componentes de arquitetura do Android, tem para tudo, você imaginar. Para paginação, eles eram uma solução praticamente para tudo, assim, que eram mais complexos no Android. Unindo isso com o Kotlin, cara, você faz aplicativos, assim, muito rápido, cara, nativo, muito rápido mesmo. É bom saber, né? Porque existe, acho que, essa intenção de que as aplicações nativas sejam mais simples de serem construídas. Lógico que, como a gente sempre fala aqui no podcast, né? O que é complexo. Não tem como você tornar esse complexo simples, mas se você consegue tornar o desenvolvimento menos verboso e tal, mais simples, isso também faz com que as empresas comecem a pensar em talvez ter equipes nativas, né? Eu não vou dizer que é melhor, porque tem muito app híbrido aí que é top, né? Que é muito bom, na verdade, que é bem performático também. Mas muito do fato da galera ir pro híbrido é a dificuldade de manter duas equipes, às vezes a equipe tem que ser grande e tal. E a gente vendo essa facilidade, as pessoas pensando cada vez mais na melhoria em termos de produtividade também, né? Tornar mais simples o desenvolvimento. A gente, né, espera que as empresas também comecem a olhar para o nativo de novo. Assim. Eu vejo que muita empresa não migrou para híbrido ainda, mas eu vendo aí o Flutter, por exemplo, tal, eu fico meio pensando se essas empresas vão se manter ainda no nativo. Mas tem muito mercado, né, para todo mundo, na verdade. Então, sim. O que eu acho que do Flutter, que eu já tive algumas experiências, ainda está amadurecendo, né? Tipo, ele começa a dar os bugs. Ele se vende como, mas não está pronto ainda. Não, eu criei um aplicativo recentemente, né, para via varejo com Flutter com foco em iOS. Uhum. Eu parei Flutter, mas ia fazer build para iOS. Daí eu passei por alguns problemas, cara, que, pelo amor de Deus, era coisa que para você resolver era punk, assim, não tem tanta informação ainda, e ainda tá no processo, né? É verdade, é. Embora a gente vê muito conteúdo de Flutter, mas é muito conteúdo simples. Tem um outro, assim, que é mais aprofundado, porém é o aprofundado de um aplicativo simples, né? Não é nada extraordinário, assim. É. Bom, Ângelo, queria saber com você aí as palavras finais aí. Queria que você passasse para a galera que está ouvindo em casa o que você sente no mercado. O cara que quer trabalhar hoje com Android e tal, tem vaga? Como é que está o mercado de Android? Ganha bem, não ganha? É bom de trabalhar? Só dá uma pincelada nisso aí para a galera que está em casa ouvindo. Beleza, então, o mercado está super aquecido, né? Para qualquer linguagem aí, mobile, né? Tanto para iOS quanto para Android ou Flutter, né? Realmente, para ver vagas, eu vou no GitHub, não achei Android BR vagas. E todos os dias, cara, tem 3, 4 vagas. Não tem um dia que ninguém lança uma vaga lá. Uhum. Eles lançam as issues, né? São as vagas. E na quarentena agora parece que, assim, piorou assim, só uma força de expressão, tá? Mas começou a surgir muita vaga remota depois da quarentena agora. Muita vaga mesmo. Isso, e tipo assim, é uma questão de mercado, né? Mercado tem muito, sim. E eu acho que vai perdurar por bastante tempo, né? Com essas oportunidades aí, com muita oferta. E outra coisa que você perguntou, é baseado no podcast que vocês gravaram, né? Que depende muito da região, né? Que você tiver e que você for prestar serviço também. Perfeito, né? Perfeito, velho. Isso, o valor aqui em Alagoas, você não pode comparar com o que pagam em São Paulo, né? É totalmente outra realidade, mas eu acho que você começa a viver bacana, quando você começa a ser pleno, a partir daí você já começa a ganhar um salário que você vai conseguir se manter morando no bairro nobre, você vai conseguir ter sua vida digna, entendeu? A partir do pleno. Eu acho que o Júnior, ele consegue sim pagar suas contas básicas e tudo mais, ele consegue ser independente financeiramente, mas assim, ele vai ter só uma questão de dependência ainda, de ter que morar com algum familiar, mas quando ele passa a ser pleno, cara, ele já consegue ir pro mundo já e viver sozinho, eu acho bacana. E quando você chega a sênior, né, aí, cara, é alegria, né? Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio.
Hoje foi um episódio muito bacana, eu acabei aprendendo muita coisa com o Ângelo e para mim foi um prazer inenarrável estar com vocês, ouvindo a gente hoje, com o Thiago Ramos e com o grande Ângelo. Muito obrigado por ter vindo hoje, cara. Eu queria saber se você tem algumas considerações finais também para falar para essa galera e o que você achou também do episódio de hoje. Cara, eu só tenho a agradecer, eu fico muito grato quando eu consigo falar sobre meus conhecimentos e eu consigo passar de certa forma para alguém, ou então até despertar uma curiosidade, né? Isso para mim já é uma coisa que não tem preço. E também eu me sinto muito honrado em participar do podcast aí com o grande Chidão aí, né? Um brother muito referência aí de onde eu trabalhei. Pô, é nóis, velho. Valeu. Admiro bastante você. O Ramos também, prazer imenso aí conhecer você também, Ramos. Cara, muito obrigado, bicho. Fico até emocionado. Eu escuto o podcast de vocês sim, quando eu tô programando, eu coloco o podcast para rolar e para mim é uma grande honra estar participando realmente, sendo ativo em um, né? Pô, brigadão, Ângelo. De fato, foi um prazer enorme e agradecer muito a vocês aí a oportunidade. Muito obrigado mesmo, a gente que agradece. De verdade. Agradece pelo seu tempo também e Com certeza. por passar conhecimento pra galera, né, que é sempre bom. Por nada. Hoje, né, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito no 210 Podcast, por favor, entre no seu Spotify ou no seu Deezer ou no Apple Podcasts ou no Google Podcasts e digite lá 2devs Podcast e você vai achar a gente. Por favor, se inscreva. A gente agradece bastante se você se inscrever. E se você não se inscrever também, a gente também agradece, mas a gente quer que você se inscreva, né? Com certeza. Se você não segue o podcast no Instagram, @2devs, no Twitter, @2devs podcast, pode falar com a gente lá, que a gente responde. E o site também, 2devscast.com.br. Lá você vai encontrar mais detalhado um texto sobre o episódio, os links também. Tem alguma coisa a adicionar, Rashid? Tenho. E quem estiver assistindo pelo YouTube e não se inscreveu no canal, também tem um canal do 2devs. Não deixe de apertar o sininho, comentar, curtir e compartilhar. É nóis. Valeu! E é isso aí. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado, grandíssimo e inevitável Rashid. E até a próxima, né? Valeu! Valeu, pessoal.